E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast O Sócio, episódio número 70. Estou aqui com Malu Perini, minha esposa, host e host do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Mas o Ray Kurzweil, que é o cara que ele é autor desse livro, A Era das Máquinas Espirituais, ele fala que na hora que esses programas que escrevem programas, eles conseguirem fazer isso melhor do que o melhor homem, a gente vai atingir uma singularidade, com programas melhorando cada vez mais em um ritmo exponencial, que é como a tecnologia é feita, até uma hora que você cria um Deus. Um programa super inteligente, muito maior do que a gente, a ponto de nem poder se comparar com a inteligência humana. É quase como comparar um homem com uma formiga. Vai ser esse programa em comparação a um homem. E tem outros livros escritos com base nessa ideia dele, tem um chamado Superinteligência, que explora cenários para a gente se defender desse tipo de inteligência. Mas eu queria saber, na opinião de vocês, para onde está indo essa revolução tecnológica? O que vocês estão enxergando que, nossa, isso aqui é animal, já está para acontecer, até em curto prazo e um chute do longo prazo? Onde que isso vai parar? Vai ser o apocalipse zumbi, Janu? O que você acha? Cara, eu sou um pouco mais conservador nesse conceito. Eu acho que tem... Embora o mundo do hardware esteja caminhando para cada vez computadores com maior potencial de processamento de dados, a gente está falando de computação quântica e tudo mais, a gente vê um lado ético muito forte entrando, de algoritmos tomando decisões enviesados, por exemplo. Então, e a gente vê a sociedade reagindo a isso, falando, cara, tem um problema. Então, acho que vai haver um equilíbrio, né, entre o poder computacional, até onde o computador pode ir, mas muito mais do que onde ele pode, até onde ele deve ir, né? E aí acho que é entre esse equilíbrio. É óbvio, cara, que a gente vai chegar em momentos, já tem vários estudos em grandes universidades de robôs construindo robôs. É o que a gente está falando aqui, do próprio cenário de desenvolvimento de software, né? Mas eu realmente acredito nesse equilíbrio. Eu acho que... E tem muitas teorias, tem o lado técnico da coisa que, ainda assim, o humano vai controlando um pouco desses algoritmos para evitar cenários drásticos aí de sociedade, né? Eu queria até perguntar um negócio, aproveitando esse teu ensejo. Há pouco tempo ganhou repercussão na mídia, há relativamente pouco tempo, aquela história de algoritmos conversando entre si no Facebook e do Zuckerberg tendo que desligar. Foi real isso? Como é que foi isso? É possível. Eu não vou te falar que é real. Alguém tem alguma evidência que isso aconteceu? Eu também li as notícias, mas eu não estava lá. Mas isso é totalmente comum. A gente tem vários cases no YouTube de chatbots conversando entre si por fluxos de integração, tomando decisões. Isso acontece. Mas, cara, foi programado. Foi programado e está ali acontecendo, né? Mas eu acho que isso é normal. Isso é possível de acontecer tecnologicamente falando, né? No caso. Porque a gente está falando de um fluxo de informação. É um robô mandando informação para o outro e voltando, né? Junto com uma ele está respondendo de alguma forma. Você quer completar? Cara, mas eu tenho uma visão muito positiva dessas mudanças, na verdade, cara. Tem uma frase do Yuval Harari... Sou conservador, você é positivo? Eu sou bem positivo nesse negócio, na verdade, eu vou utilizar isso aí. Você vai ter que negativar aí. Eu sou positivo, estocando pilhas, latas de comida e armas em casa. É bom se proteger, né? A positividade inclui estar seguro também. Good vibes, mas eu acho o seguinte, cara, tem uma frase do Yuval Harari que eu coloco em tudo quanto é lugar aí. Ele fala que a gente tem que criar empregos em que os humanos vão ser melhores do que as máquinas. Então, assim, se a gente pensar o que a gente já tem hoje, voltar talvez 100 anos atrás, enfim, todo mundo era substituído. Então, à medida que a tecnologia foi evoluindo, ela está evoluindo por causa dos humanos. Então, sei lá, desde que a gente criou uma pedrinha, a gente criou uma roda, enfim, a tecnologia está evoluindo por causa dos humanos, o que aumenta as nossas capacidades. Então, no que o Perini falou agora, por exemplo, do pessoal que arava terras... Eu vi um artigo também que falava que em 1800, 95% da população mundial estava abaixo da linha de pobreza. Comparando com agora, tipo, anos 2000, que eu acho que é alguma coisa, sei lá, 30%, algo assim. Era muito diferente. Então, à medida que isso tudo foi aumentando, e o Peter Diamandis fala muito disso no Abundância, você tem, por exemplo, eu estava dando uma olhada enquanto o Janotto falou, e lembrei desse caso porque é um escritório de advogados brasileiros. O Urbano Vitalino usou o IBM Watson, mas ele não substituiu advogados, ele conseguiu
democratizar de novo a advocacia com menos gente, que poderiam fazer outras coisas. Então, eu acho que o que vai acontecer, cada vez mais nós temos uma capacidade maior. Você vê as crianças em aprendizado hoje, cara, educação, uma série de coisas, né? Se você lembrar, sei lá, o que você fazia com 10 anos de idade, e aí se você pegar uma criança hoje, que já nasce usando iPad, uma série de coisas. Então, eu acho que tem a parte ética, que sempre foi discutido. Tem um livro bem legal do Klaus Schwab que fala sobre isso, né? Enfim, tomadas de decisões, como intervir, algumas coisas assim. Mas a gente está ficando todo mundo melhor no final das contas, né? Nós estamos criando muito mais riqueza, né? De alguma maneira. Claro que tem os riscos, como sempre teve no passado, mas eu acho que é bem positivo. A minha visão é a seguinte: o futuro ele não está pronto para ser vivido, ele está pronto para ser construído. Então, eu gosto muito de pensar que o meu objetivo é fazer parte dessa construção, desse direcionamento de para onde a tecnologia vai. Não só por ser uma programadora, uma profissional de tecnologia, mas também por ser uma comunicadora, que atinge diversas pessoas e que eu posso, através desse canal, né, como, por exemplo, estando aqui com vocês, levar esse conhecimento para as pessoas, porque, por exemplo, a Netflix fez aquele documentário que, para mim, foi um belo de um desserviço no mundo. Por quê? Aquele das redes sociais. Dilema das redes. Nossa, Dilema das redes. Por quê? Eu comecei, aquele documentário, ele começou bem, ele me perdeu quando fez uma correlação que não implica em causalidade. Ele falou assim, olha só, rede social, o número de suicídio crescendo. Poderia colocar ali também isso é um viés. a alimentação das pessoas com base em carboidrato e suicídio, o Wi-Fi, então, um monte de coisa. Eu entendo que Diminuição do número de piratas no mundo, um monte de coisa. Então, e no final ele falou, queremos mais governo, era isso que ele queria. Então, eu acho que... Vou comentar aqui, vou polemizar um pouco. Muitas pessoas perguntaram a minha opinião, muita gente estava elogiando. Eu falei assim, eu não vou nem comentar, porque tá todo mundo elogiando tanto. Mas passado um tempo, eu comecei a me manifestar um pouco quando me perguntavam, que é o seguinte. De fato, muitas das coisas que foram faladas ali realmente são verdades, quando eles falaram sobre algumas coisas, como que o algoritmo funciona e tudo mais. Mas quando eles começaram a ilustrar o algoritmo como um ser humano, olhando para as suas coisas, falando assim, vou te mostrar tal coisa, como se fosse o capeta, entendeu? Não, mas eles do outro lado... sempre de uma forma ruim, sendo que exato. eu adoro o algoritmo. Ele só me mostra o que eu gosto. Então, eu acho que esse é o ponto. Ele mostra o que eu tô procurando. Ele economiza um montão de tempo meu. Eu adoro o algoritmo. Excelente. Você vê como você quiser. Excelente. Eu acho que o ponto maior é que esse documentário fez com que as pessoas começassem a ter raiva da tecnologia, da inteligência artificial, dos algoritmos, sendo que, na minha visão, a gente não tem que matar a evolução. Não faz o menor sentido a gente querer simplesmente frear. Sem dúvida, colocar regras em alguns aspectos. Eu acho que é importante ser discutida a questão de ética, de moral e tudo mais. Ser discutido, né? O que exatamente vai acontecer, você vai ter que, enfim, envolver governo ou não, aí já é outra história. Mas o ponto é, tem que ser discutido. Acho que tudo tem que ser discutido, tudo tem que ser colocado na mesa. Mas na minha visão, como que a gente resolve essa questão de manipulação? O algoritmo te manipula? Manipula, gente. É óbvio que manipula. Ele vai te mostrar... manipula ele também. Porque você tá assistindo um monte de cachorrinho fofinho. Você vai entrar lá no seu Instagram, na parte de recomendações, você vai ver um monte mais cachorrinho fofinho. Porque ele quer te manter lá por mais tempo. Exatamente. Ele tem um objetivo financeiro, como eu falei. Se você não paga por um produto, você é o produto. Né? A sua atenção é o produto. O tempo de sessão que você tem ali é o produto. Então, na minha visão, como que a gente resolve esse problema? Aumentando a capacidade intelectual e a capacidade tecnológica das pessoas. É o único jeito, não tem pra onde correr. A tecnologia vai continuar evoluindo. E se as pessoas não evoluírem também, e entender, por exemplo, quando você manda uma mensagem no WhatsApp, tá escrito o quê? Suas mensagens estão criptografadas. O que raios é criptografia? Se a pessoa não sabe, aquela informação simplesmente não significa absolutamente nada pra ela. Então a gente não tem que tirar a criptografia ou a mensagem. A gente tem que fazer com que as pessoas entendam o que é criptografia, minimamente, pra saber que ela tá um pouco mais segura, através desse recurso tecnológico. Então, na minha visão, é isso. A gente precisa criar esse movimento, né? Que é o que a gente está fazendo parte. É muito maior do que nosso Grupo Primo, né? Mas a gente quer, sem dúvida, construir esse futuro. Não ser engolido por ele, né? Então, a gente quer estar à frente desse movimento que faz com que toda uma população tenha mais capacidade de entender o que é a tecnologia e de também dominá-la até certo ponto.